Eu sou a maior fã de livros de autoajuda e nos últimos anos tiveram 4 livros que eu li que me fizeram mudar totalmente a minha forma de pensar, a minha constância, a minha disciplina e construir o estilo de vida saudável que eu tanto queria. E hoje eu vou contar para vocês quais são eles e o que eu aprendi com cada um deles. Se você não me conhece, meu nome é Carolina Pazinato, eu sou nutricionista e eu sempre tive facilidade de me alimentar de forma saudável desde antes de entrar na faculdade. Mas em alguns momentos da minha vida, o exercício ficava em segundo plano. Por ser uma pessoa um pouco mais ansiosa, eu acabava procrastinando muitas coisas, muitos projetos, muitas coisas que eu precisava resolver. E aí, com isso, eu decidi buscar uma solução, entender o que estava acontecendo, e foi assim que eu achei esses livros e que eu aprendi tudo isso. Então, o primeiro livro, que foi o que gerou todo esse despertar por esse movimento de ter mais constância e disciplina, é o livro Procrastinação. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, vou deixar o link de todos os livros para vocês. Esse livro me ensinou muito sobre como o cérebro reage em meio a esses hábitos. O cérebro sempre vai procurar o que tem uma recompensa mais rápida, ele sempre vai reforçar esses hábitos. Então, quando a gente deixa de fazer alguma coisa, procrastina e deixa para o outro dia, a recompensa imediata é que a gente não vai precisar resolver aquilo, a gente fica super feliz, mas no outro dia, essa sensação de ansiedade, de desconforto, de culpa, de vergonha, ela vai aparecer novamente. E aí, a gente repete esse hábito e isso se estende para todas as áreas da nossa vida. Quando a gente adia a ida ao médico, adia o início da dieta, adia a ida à academia, isso vai gerando um sentimento muito ruim de não progredir, de ficar sempre na zona de conforto. E aí o livro me ensinou que eu preciso focar em poucas coisas, mas ser muito boa nessas coisas. Ele indica que a gente elenque algumas tarefas para fazer naquele dia e que a gente já elimine tarefas que são mais fáceis e que são urgentes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer no dia é mandar aquele e-mail que a gente estava enrolando para mandar, para depois a gente poder focar em projetos importantes. Outro ponto que eu aprendi muito e que até hoje eu levo para a vida é não pensar muito antes de fazer. Então, simplesmente qualquer coisa que você for fazer, não pensa, só começa a fazer, depois o seu cérebro vai entrar no flow, você vai conseguir fluir nessa atividade. Seja alguma coisa relacionada a trabalho, algum projeto que você está trabalhando, seja, por exemplo, na questão dos exercícios físicos. Você começa, você vai e chega lá, você tem que fazer, não tem como voltar atrás. Então, até hoje, eu sou uma pessoa que não fica pensando muito antes de fazer as coisas e isso me deu muita disciplina e muita constância nos hábitos que eu me proponho a fazer. Então, o que eu aprendi foi que descartar essas tarefas bobas, chatas e que me dão ansiedade, já fazê-las logo, me ajuda a focar muito mais e ter muito mais produtividade naquelas tarefas que são verdadeiramente importantes. O segundo livro é bem polêmico para quem já ouviu falar. Muita gente não leu e ouviu falar mal, mas para mim fez muita diferença na mudança de hábitos, que é O Milagre da Manhã. Não só pelo fato de acordar mais cedo, que não foi uma coisa que eu mudei totalmente na minha rotina, mas de inserir alguns hábitos logo pela manhã, que eu senti para mim que me ajudaram a ter um pouco mais de calma, um pouco menos de estresse já nesse momento da manhã e também a ter mais foco, mais garra e mais motivação para perseguir os meus objetivos. Porque a primeira coisa que o livro fala é que a gente precisa se tornar a pessoa que a gente quer ser para mudar aqueles hábitos. Então, eu sou uma pessoa que faz exercício todos os dias. Eu sou uma pessoa que se alimenta de forma saudável. A primeira coisa é mudar essa identidade. E aí, outra lição do livro é: como você faz uma coisa, é como você faz tudo. Se você começa seu dia sendo preguiçoso e você faz as tarefas com preguiça, você vai ter um dia preguiçoso. Todas as outras coisas que você faz serão preguiçosas. Se você já começa o seu dia de forma produtiva, você vai ter um dia e uma vida produtiva. E se você cumpre esses compromissos mesmo sem vontade, isso vai te dar a disciplina que você precisa para atingir resultados de sucesso. E aí, para quem já leu ou para quem já ouviu falar, sabe que esse livro tem alguns passos para a gente fazer, que são bem interessantes. Antes de dormir, fazer intenções para o próximo dia. Então, pensar em como você quer que esse dia seja. Você vai estar descansada, você vai conseguir fazer piriri, popopó, ok.
quando você acorda, fazer afirmações sobre o seu dia, sobre a sua vida, sobre coisas que você deseja conquistar. E também visualizar essas afirmações, visualizar como você quer que seja a sua casa, o seu casamento, o seu trabalho, o seu corpo, a sua vida. Ter também um momento de leitura, escrever em um diário, então como você está iniciando o seu dia, como você pensa que esse dia pode ser, ou então escrever de novo à noite. Eles dão até a sugestão de um aplicativo que inclusive chega a notificação de manhã e à noite para você escrever como foi esse dia. E o último passo é fazer exercício. E eles até condensam esse milagre da manhã em 6 minutos para você fazer 1 minuto de cada passo no seu dia. E era isso que eu fazia, fora o exercício que eu fazia em outro momento, fazia por mais tempo. Mas me ajudou muito já começar o dia um pouco mais motivada, já começava lendo alguma coisa legal, não pegava no celular. Então, eu gostei muito. Se você puder, faça esse milagre da manhã do jeito que ficar melhor para você. E eu sinto que essa visualização nos faz ter mais foco, mais constância para perseguir esses objetivos, como eu falei para vocês no início. O terceiro livro é O Poder do Hábito, que conta pra gente que a gente pode substituir, pode mudar qualquer hábito, desde que a gente descubra qual é a deixa, qual é a rotina, o hábito e qual é a recompensa que a gente tem. Por exemplo, uma pessoa que não consegue fazer exercício, que era o meu caso. Então eu chegava em casa, pegava no celular ou ia fazer alguma outra coisa. Aí depois eu ficava com preguiça, ou eu já começava a ficar com fome, enfim, não ia fazer o exercício, inventava um motivo para faltar o exercício. Minha recompensa, eu vou poder descansar hoje. Depois, claro, vinha aquele sentimento ruim, mas tem uma recompensa momentânea. Então a deixa era chegar em casa e pegar no celular. A recompensa era que eu ia me sentir bem ali, ia me sentir descansada. Se eu mudo essa deixa, se eu chego em casa e logo coloco a minha roupa de treino, as chances de eu treinar são muito maiores. E se eu treinar, qual será a minha recompensa? Eu vou me sentir melhor, eu vou ter aquele pico de endorfina, eu vou sentir que eu cumpri uma missão, eu sei que tem uma recompensa com isso. Então, você mudar a deixa te ajuda a mudar esse hábito. E aí, ele também me ensinou sobre um termo que eu também uso até hoje, que é hábitos angulares. Hábitos que a gente desenvolve e que mudam outras coisas na nossa vida, trazem outros benefícios. Por exemplo, o hábito de comer melhor nos leva a ficar menos estressados. Com isso, a gente trata melhor outras pessoas, desenvolve melhor os nossos relacionamentos. Então, veja como uma coisa que a gente muda, muda várias outras coisas na nossa vida. E eu acho que por isso também todos esses termos, né, a junção desse livro, falando que a gente precisa se tornar uma pessoa diferente, justamente porque um hábito mudado muda muitas coisas na nossa vida, ele não é apenas um hábito. E o quarto livro, que para mim é o mais especial, se você puder escolher um para ler, sugiro que você leia esse, se chama Hábitos Atômicos. Esse livro, ele também foca nesse sistema de deixa, rotina e recompensa, e ele também fala que a verdadeira mudança de hábitos é a mudança de identidade. E o que eu gostei muito é que ele dá dicas de como deixar um hábito mais fácil de ser feito. São 4 passos. Esse hábito precisa estar mais claro, então defina o que você quer fazer e como você vai fazer. Esse hábito precisa ser atraente, então você vai definir a recompensa que você vai receber. Por exemplo, se eu fizer exercício físico, eu vou poder assistir um episódio daquela série. Se eu fizer exercício, eu vou poder jogar uma partida de videogame. Precisa ser fácil. Então, por exemplo, se eu quero treinar de manhã, eu vou deixar a roupa pronta à noite para eu não ficar pensando muito quando eu acordar. Precisa ser satisfatório. A gente comemorar pequenas vitórias e encontrar o que nos dá satisfação nesse hábito. Outra coisa super importante que eu uso para mim e também para os pacientes que faz muita diferença é que o livro fala que a gente precisa rastrear os nossos comportamentos e ter essa consciência. Quando a gente identifica um hábito, um comportamento ruim, é muito mais fácil a gente ter aquele desejo de mudar. E isso nos leva a ter mais garra e mais disciplina para ter essa mudança de hábitos. E a última lição, que eu acho que é a que fez toda a diferença para mim desse livro, é uma frase muito interessante que fala: apaixone-se pelo tédio de fazer as mesmas coisas todos os dias. Porque as pessoas de sucesso, elas passam por esse momento de tédio, elas perdem a motivação,
né? Já o hábito já não fica mais tão interessante. Às vezes vai ser mesmo a mesma coisa todos os dias, mas se a gente consegue passar por esse momento, executar um hábito mesmo quando ele é chato e mesmo quando a gente não quer fazer, com certeza a gente vai ter sucesso no final. E eu espero que vocês tenham gostado e aprendido algumas lições com esses livros. Sugiro muito que vocês leiam e até o próximo vídeo.